Vamos lá, pessoal. Então, nossa mediana desse teste é o teste mais difícil, o assunto de pontuação e verbos, né? São os dois assuntos muito difíceis. A média da turma, 6,39. A nota que mais saiu foi 8, tá? Nós temos de 3, a menor nota é 3, a maior nota é 10. Então, vocês viram que a gente usou essa ferramenta no curso todo. Vocês viram como é importante a gente que está voltando às aulas de primeiro semestre, principalmente no município, vai ser da forma à distância, a gente poderia aproveitar essas oportunidades, essas ferramentas e esse formulário é muito interessante. Você pode colocar questões abertas, mas lembrando que questão aberta você tem que corrigir de 40 alunos, né? Esse sistema aqui vocês fazem, já vai a nota para vocês e vem a nota para mim. E eu consigo, vem salvo na planilha do Excel a nota de todo mundo. Perfeito? Então, mas com uma ferramenta. Na aula de hoje, nós teremos a primeira parte de verbos, e a gente daí faz as duas atividades no sistema que estão faltando, aí depois a gente vê pontuação. As aulas que estavam faltando lá na plataforma, a gente colocou agora à tarde, as aulas que a gente deu, todos os slides estão lá, inclusive os de hoje já estão lá. Lembrando, quem não fez as atividades anteriores, tá, ou por um motivo ou outro não consiga fazer, hoje nós temos até dia 15 para fazer essas atividades. Lembrando que a gente tem que ter 75%. As 12 horas de live e mais as 8 atividades, dessas 20, a gente tem que cumprir pelo menos 75%. Pelo menos 75%. Vamos lá, pessoal? Então, vamos para a nossa aula de verbos e pontuação. De verbos e pontuação, a última live do nosso curso. Pontuação foi pedido de vocês mesmos. Vocês pediram uma aula de pontuação, pediram vírgula, né? Então, a gente conseguiu ajustar para essa última aula. Vamos falar sobre vírgula, tá bom? Verbos. Pessoal, vamos ver a regência de alguns verbos na língua portuguesa, que a gente usa no dia a dia. Tá? E na regência, a gente estuda o verbo e a preposição, quando ela deve existir ou não. O verbo agradar, tá? No sentido de fazer carinho, ele é transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto, professor? É aquele verbo que precisa de complemento, mas um complemento sem preposição. Então, a mulher agradava ao filhinho. Então, agradava é um verbo transitivo direto e filhinho é um objeto direto. Olha o verbo agradar. Esse agradar está em que tempo, pessoal? Então, nós temos o verbo agradar no presente. Hoje eu agrado. Tá? No pretérito perfeito, que aconteceu recentemente, ontem eu agradei. E no pretérito, no pretérito imperfeito mesmo, antigamente eu agradava. Então, o verbo agradar está no pretérito imperfeito do indicativo. Perfeito? Então, fazer carinho é um verbo transitivo direto. Agora, o verbo agradar, no sentido de contentar, satisfazer, ele é transitivo indireto. Ou seja, exige um objeto direto com a preposição a. O desempenho do time agradou ao técnico. Do Tigres, né? Do Palmeiras não agradou muito, não. Então, agradar.
no sentido de contentar, satisfazer, ele é verbo transitivo indireto. E agradar, que agradou, é pretérito perfeito. É um fato que aconteceu recentemente. Então, ontem o time agradou. Verbo aspirar, um dos verbos que mais a gente usa no nosso dia a dia. Se for fazer uma provinha de concurso, vai cair com certeza o verbo aspirar. O verbo aspirar no sentido de respirar, sorver, tá, um perfume, o ar, de cheirar, ele é verbo transitivo direto. Tá, verbo transitivo direto, ele exige uma preposição. Desculpa, ele não exige a preposição, ele exige um objeto direto. Ele aspirou um gás venenoso, ele sorveu, ele respirou um gás venenoso. Então, aspirou, verbo transitivo direto, está no pretérito perfeito. Um gás venenoso é objeto direto. E se eu quisesse escrever esse verbo, tá, substituir o objeto direto por um pronome oblíquo, ele aspirou o. Tá, o objeto direto é o, e lhe é o objeto indireto. Agora, quando o verbo aspirar for no sentido de pretender, desejar, ter em vista, tá, ele é transitivo indireto, tá, exige o objeto indireto com a preposição a. Então, os jovens aspiram ao sucesso profissional. Então, eles almejam ao sucesso profissional. Então, vamos guardar aqui. Aspirar no sentido de respirar, sorver, não tem objeto direto, ele não exige complemento com preposição. Aspirar no sentido de almejar, de pretender, de ter em vista, ele é transitivo indireto. Ele exige a preposição. Os jovens aspiram ao sucesso profissional. Aspiram. É hoje, né? Hoje eles aspiram. Então, é um verbo, tá, conjugado no presente do indicativo. É uma coisa que está acontecendo. Presente do indicativo. Tá? Alguma observação aqui, um detalhezinho? O verbo aspirar não aceita ler. Tá? Quando for objeto indireto. Então, a gente substitui por a ele. Então, aspira a ele, aspira a ela. Tá? Então, os jovens aspiram a ele. Eu não posso colocar os jovens aspiram-lhe. Feito? Assistir. Esse aqui é bem bacana. E tem 4 regências. No sentido de ver, tá, é transitivo indireto. Todos assistiram ao jogo da seleção. Tá? Então, o gaúcho ele vai falar assim, todos olharam o jogo da seleção. Tá? Mas é que usa no dia a dia. Na hora de escrever, ele tem que escrever assim. Assistir ao jogo. Todos assistiram ao jogo da seleção. Tá? Tigres. Tá? Mesma coisa, pessoal. O verbo assistir, ele não aceita o ler. Você assistiu ao jogo? Sim, eu assisti a ele. Eu não posso colocar ler. Tá? Então, aspirar e assistir não aceitam ler. No sentido de prestar assistência, de ajudar, ele é transitivo direto. A enfermeira assistia os doentes. A enfermeira ajudava os acidentados. Tem autores, tá? Domingo Pascoal Segala, tá? E mais alguns, que aceitam esse assistir como verbo transitivo indireto também, mas não é a maioria. Então, quando a gente for fazer um concurso, uma prova, e concurso que o professor geralmente vem a indicação bibliográfica, vejam muito bem quem eles indicaram, até para saber como eles pensam. Tá? Então, no sentido de prestar assistência, é objeto direto. No sentido de pertencer, caber, ter direito, tá? Ele é transitivo indireto também. O direito de criticar assiste aos cidadãos. Então, nós já vimos assistir de 3 formas. De assistir, de ver, presenciar, tem preposição. De assistir, de prestar assistência, não tem preposição. E na assistir, de pertencer, caber, tem preposição. Tem mais um. A última,
tá? A última é no sentido de morar. Aí ele não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. Então, assisto, quem assiste, quem mora, mora em algum lugar. Assisto no Meier, assisto em Bagé. Tá? Chama de bagelo, né? De tão frio que é. Então, tem que ter complemento, é um adjunto adverbial de lugar. Assisto no Meier, assisto em Bagé, assisto em Campo Grande, assisto em Coxim, entendeu? Então, o verbo assistir, no sentido de morar, ele é intransitivo, ele não precisa de complemento, mas vem junto com um adjunto adverbial de lugar. No Meier, tá? É adjunto adverbial de lugar. Esquecer e lembrar. Tá? Eles não mudam o sentido, mas podem ser transitivos diretos ou indiretos. Vamos lá, quando é que é um, quando é que é outro? Tá? São transitivos diretos, pessoal, quando não são pronominais. O que quer dizer isso, professor? Quando ele não vem com pronome junto. Eu lembrei seu aniversário. Tá? Jamais esqueceremos esse dia. Esquecer de lembrar. Esses fatos que ela já esqueceu. Então, eles não são pronominais. Quando não tem pronome, ele é transitivo direto. Tá? E quando é que ele vem com preposição? Quando eles têm pronomes. Eu me lembrei de seu aniversário. Então, eu lembrei o seu aniversário. Eu me lembrei do seu aniversário. Então, vamos lá? A gente guardar isso aqui. Esquecer e lembrar. Tá? Quando não tiver pronome, é verbo transitivo direto. O objeto é direto. Quando ele tem pronome, tá? Ele é verbo transitivo indireto. E qual que está certo? Com pronome ou sem pronome? Os dois. Eu lembrei o seu aniversário e eu me lembrei de seu aniversário. Os dois estão corretos. Perfeito? Obedecer e desobedecer. Obedecer e desobedecer. Tá? São sempre transitivos indiretos, exigem objeto indireto com a preposição a. Você obedeceu ao regulamento? Os operários desobedecerão às suas ordens. Então, exige preposição. Pagar e perdoar. Prestem bem atenção aqui. Tá? Prestem bem atenção aqui, pessoal. Professor, não dá para fazer a pergunta para verbo? O quê? Sim, dá um pouco de... nas questões a gente vai fazer essas perguntinhas, Nathalie. Nas questões a gente pergunta para o complemento do verbo. Pagar e perdoar. Tá? Então, quem paga pessoa, quem perdoa pessoa, o verbo é transitivo indireto. Quem paga coisa, quem perdoa coisa, é verbo transitivo direto. Então, vamos lá. Nós pagamos ao vendedor. Deus perdoa aos pecadores. Então, pagar e perdoar pessoa, guardem isso. Pagar e perdoar pessoa, o verbo é transitivo indireto. Mas quando for pagar coisa, objeto, tá? Nós pagamos o material. Eu jamais perdoaria seu erro. Então, pagar e perdoar pessoa é verbo transitivo indireto. Pagar e perdoar coisa é verbo transitivo direto. Certinho? E pode pagar os dois? Pode. Nós pagamos o material ao vendedor. Perfeito? Esse aqui é bem bonitinho, pessoal. Até caiu na lista de vocês aí. Preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Não prefere um mais do que o outro. Esse é erro. Tá? Ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Não pode aparecer aqui. Ele preferiu trabalho mais do que estudo. Tá? Ele prefere mais trabalho do que estudo. Isso a gente vê muito e a gente fala no nosso dia a dia. Então, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, ele preferiu o trabalho
ao estudo. Preferiu está no passado, é verbo transitivo, no caso aqui, direto e indireto, porque ele exige o objeto direto e o objeto indireto. Preferiu é coisa recente, tá? Ele é pretérito perfeito. Tá? Verbo intransitivo, verbo chegar. Tá certo? No dia a dia, tá? A gente chega em algum lugar. Então, eu cheguei em casa cedo. Eu cheguei em casa cedo. Mas qual que é o uso correto? Eu cheguei a casa cedo. O menino foi no jogo com o pai. O menino foi ao jogo com o pai. Olha como é importante essas observações aqui. Então, o verbo chegar, o uso popular, tá, na linguagem coloquial, eu cheguei em casa cedo. Mas na linguagem culta, tá, correta da língua portuguesa, eu cheguei a casa cedo. O menino foi ao jogo com o pai. Tá? Ao jogo com o pai. Namorar. Tá? Namorar, ele é verbo transitivo direto. Paulo namora com Ana? Ana? Não. Tá? Se ele namora com Ana, ele tem a namorada dela e mais Ana, né? A namorada dele e mais Ana. Namorar é objeto direto, é verbo transitivo direto. Paulo namora a Ana Nayara. Prestem bem atenção aqui. Quem namora não namora com, tá? Namora alguém. Perfeito? Não esqueçam disso. Esse aqui é o que te... Vocês viram que os verbos que eu trouxe para vocês aqui são aqueles que a gente usa no nosso dia a dia? Verbo visar. Verbo visar. No sentido de mirar. Por visto. Tá? Ele é transitivo, direto. Mirar no sentido de visar, né? De mirar, de apontar para o alvo, objeto direto. O atirador visou o alvo, mirou o alvo. O gerente visou o cheque, ou seja, ele assinou o cheque. A gente não usa tanto no dia a dia esse aqui. Agora, o visar, de ter como objetivo, pretender, sempre que for almejar, ter como objetivo, o verbo, qualquer um dos verbos vai ser verbo transitivo indireto. Ele vai exigir uma preposição. Então, ele visa a uma promoção no emprego. Então, o verbo visar, no sentido de almejar, ter como objetivo, pretender, ele é um verbo transitivo indireto, pessoal. Ele é um verbo transitivo indireto. Perfeito? Simpatizar, tá? E antipatizar. Simpatizar e antipatizar, tá? Eles são transitivos indiretos e exigem a preposição com. E o detalhe, eles não vêm com pronomes. Não simpatizo com a ideia. Então, não é não me simpatizo com a ideia. Preste atenção. É outro verbo que a gente usa no nosso dia a dia. É outro verbo que a gente usa no nosso dia a dia. Então, não simpatizo com a ideia. Antipatizamos com o diretor no primeiro dia. E isso acontece, hein? Tá certo? Até se ouvir a pessoa falar, você já antipatiza. Então, quem antipatiza, quem simpatiza, simpatiza com. E detalhe, não tem pronome. Então, não pode ser não me simpatizo com a ideia. Vocês viram que ideia aí, ela não tem acento. Vocês viram que ideia, ela não aparece com acento. Professor, como é que a gente faz para saber em que tempo está o verbo? Então, vamos lá, uma dica rapidinha aqui para vocês. Presente, vamos falar um verbo da primeira conjugação. Primeira conjugação, terminação ar. Segunda conjugação, terminação er. Tá? E terceira, terminação ir. Então, escreve para mim aqui, pessoal, um verbo na primeira conjugação, por favor. Escreve no bate-papo para nós aí, por favor. Um verbo na primeira conjugação. Falar. Então, vamos lá. Presente do indicativo é um fato que vai acontecer logo, tá? Então,
presente indicativo. Então, hoje eu canto. O cantar foi o que mais apareceu, né? Pagar. Amanhã é dia de pagar a conta, né? IPTU, dia 10, um desconto, né, pessoal? Então, hoje eu canto. Esse é o presente. Pretérito perfeito é um passado que aconteceu recentemente. Ontem eu cantei. Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é um fato que acontecia com frequência. Antigamente eu cantava. Pretérito mais do que perfeito, pessoal. Tem que ter a terminação ra. Eu cantar. Futuro do presente. É o futuro que vai acontecer e vai acontecer logo. Amanhã eu cantarei. Amanhã eu cantarei. Futuro do pretérito, ele não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, se eu pudesse, eu cantaria. Então, esse é o modo indicativo. Modo indicativo. Então, andar. Hoje eu ando, ontem eu andei, antigamente eu andava, eu andara, amanhã eu andarei. Se eu pudesse, eu andaria. E o restante se conjuga assim também. Conjuguei aqui a primeira pessoa para facilitar. Um verbo da segunda conjugação, por favor. Um verbo da segunda conjugação para nós conjugarmos. Comer. Hoje eu como, presente do indicativo. Ontem eu comi. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Antigamente eu comia. Pretérito mais do que perfeito. Terminação sempre lá. Eu comerá. Futuro do presente, amanhã eu comerei. Futuro do pretérito, se eu pudesse, eu comeria. E o gerúndio do verbo comer, comendo. E o particípio do verbo comer, comido. Perfeito? Aqui, pessoal, o verbo informar. Já que foi só... A gente deu uma paradinha para dar uma revisada na conjugação dos verbos. O verbo informar, a gente chama os verbos do fuxico. Ou seja, a gente vai contar alguma coisa para alguém, a gente vai fuxicar. Tá? É informar, tá? Avisar, certificar, notificar, cientificar, prevenir. Esses são os verbos do fuxico. Isso eu aprendi com a professora Isali de Naísa. Eu não sei se ainda dá aula, eu fiz um curso de língua portuguesa, assim que terminei o curso de letras em 98. E ela ensinou, e tem coisas que ela falava, a gente não esquece mais. São os verbos do fuxico. Então, eles são verbo transitivo direto e indireto. Então, vamos lá. Informe os novos preços aos clientes. Tá? Então, é objeto direto e indireto. Mas a gente pode inverter também. Informe os clientes dos novos preços. Ou sobre os novos preços, porque sobre a preposição também. Então pode ser, informei os novos preços aos clientes, tá? Informei os clientes dos novos preços. Eu posso fazer essa inversão. Nesses 6 verbos, os verbos do fuxico, tá? Informei-os aos clientes. Informei-lhes os novos preços. Tá? Então, vocês viram que pode ser objeto direto pode fazer essa inversão. E eu coloquei uma questãozinha na lista de vocês também. Perfeito? São os verbos do fuxico, pessoal. Se nós tivermos um tempinho, antes do final da aula, eu vou passar uma listinha para vocês, já falei junto, de regência verbal. De pontuação, a gente vai trabalhar as regras com vocês, tá? Mas antes do intervalo, tá? A gente viu os verbos até aqui, os mais importantes. A gente vai fazer as atividades que a gente fez no começo da aula, vai corrigir. E se der tempo, a gente vai fazer pelo menos umas 5 questões de regência de concursos. Perfeito? Então, agora eu peço que todos entrem lá nas atividades. Lá nas nossas atividades, pessoal. Deixa eu entrar aqui nas atividades.
Vão entrando aí, pessoal, por favor. A gente vai fazer a atividade 2. A gente vai fazer a atividade 2. E a gente vai fazer a 2 e a 3, tá? Então a gente encerra as atividades do curso. Tá certo? Quem não conseguir entrar agora, pessoal, copie o gabaritinho e depois vocês respondem. A gente tem até o dia 15 para responder. Curso passado a gente trabalhou desta mesma forma e tem aluno que conseguiu reprovar porque não fez as atividades. Isso não pode acontecer. Eu passei para que vocês fizessem e hoje nós vamos corrigir. Vamos lá. Atividades. Atividade 2. Vou projetar para vocês. Atividade 2. Então vamos lá. Atividade 2. Deixa eu projetar para a gente ver junto isso aqui. Atividade 2. Quem não conseguiu entrar, pessoal, por favor, copie o gabaritinho e não deixem para a última hora, tá? Até dia 15, para que a gente faça essas atividades. Principalmente para quem tem alguma falta nas lives. Quem tiver falta em live, tem que fazer essas atividades. Por favor. Até que não tem, né? Todos vão ter que fazer. Vamos lá? Está aparecendo a nota? Não. Mas eu quero que apareça. Apresentar. Uma guia. Atividade 2. Acho que agora vai. Apareceu, né? Então vamos lá, pessoal. A palavra idosos apresenta um substantivo abstrato. Muitos idosos têm problemas de saúde. Então nós temos o concreto e o abstrato. Então, o abstrato é saudade, palavras assim. A gente passa até aquele macete em sala, daquilo que a gente não pode pegar, mas não é isso, tá? Deus é concreto ou abstrato? Deus é concreto. Idosos também, concreto. Na questão aqui, ele fala que é um abstrato, então é um item falso. Então, o 1 é um item falso. Vamos para o 2. Notícia bomba. Então, o segundo qualifica o primeiro. Então, o segundo qualifica o primeiro. Então, o que acontece? Só o primeiro vai para o plural. Notícia bomba, notícias tipo bomba. Tá? Navio escola, navios tipo escola. Então, só o primeiro vai para o plural. Então, quando o segundo... São dois substantivos. Notícia é substantivo, bomba é substantivo. Tá? A regra geral é que os dois passem para o plural. A gente viu na aula de ontem. Mas quando o segundo, tá, ele qualifica o primeiro, ele não vai para o plural. Então, notícias, bomba. Notícias, bomba. Beleza? Me perdi aqui. Vamos passar para a próxima. O coletivo de faculdade é universidade. Então, Universidade Federal, um exemplo. Então, nós temos a Universidade Católica Dom Bosco também aqui, né? E tem, acho que tem mais alguma universidade? Unigran, né? Então, ela é dividida, não é dividida em cursos, ela é dividida em faculdades. Por exemplo, na Universidade Federal, tá? Até o primeiro dia de curso você já trabalhava na faculdade de Direito. Tá? Então, o coletivo de faculdade é universidade. É universidade, está perfeito aqui. Perguntaram, o Hermes também, né? A gurizada, final de semana, teve prova da Federal na sexta
que estava no terceiro ano, né? O passe, no sábado foi o EMES, no domingo o FGD. Não acabou, né? A flexão correta do substantivo abdômen é abdômenes. Perfeito. Lembrando, terminada em "en", a paroxítona terminada em "en", ela tem dois plurais. Então, abdômen pode ser abdômenes ou pode ser abdômenes. Ela tem dois plurais. Mas essa afirmação aqui está correta. O plural de abdômen é abdômenes. Isso a gente viu na aula de acentuação também. Lembrando que as paroxítonas terminadas em "en" e "ens" não levam acento. Então, abdômenes não tem acento. Perfeito? Agora veio a 5, né? Amigo e amiga são substantivos biformes. Perfeito, biformes, quando tem o masculino e tem o feminino. Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Então, esse foi a nossa atividade 2. Tá? Nossa atividade 2. Então, a gente guarda aqui, atividade 2. Tá? Então, foi falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tá? Para quem não conseguiu fazer essa atividade, tá? Quem está no celular ou com alguma dificuldade, tá? Pelo menos acompanhe aqui a nossa explicação. Enviar tudo e terminar. Perfeito? Enviar tudo e terminar. Atividade 2 foi feita. Vamos ver. Agora nós vamos fazer a nossa atividade 3. E a gente encerra nossas atividades aí, pessoal. Tá certo? Então, a gente encerra o nosso curso hoje. Eu pedi para que vocês fizessem para a gente corrigir em sala. Senão fica meio sem lógica eu passar uma atividade e não corrigir. Tá certo? Sem corrigir. Vamos lá. Não matarás, diz a Bíblia. O verbo está conjugado no modo imperativo. O que é o modo imperativo? É uma ordem. Ele pode ser imperativo negativo e ele pode ser, tá, positivo. Aquele não matarás é negativo, mas está dando uma ordem. Então, o verbo está conjugado no modo imperativo. Verdadeiro. O modo imperativo é um pedido, é uma ordem, tá? É uma determinação. Então, essa aqui, verdadeiro. O termo vindo corresponde ao gerúndio do verbo vir. Sim, vindo é gerúndio a terminação NDO. Não esqueçam disso. Tá? Terminação NDO. Verdadeiro. Tá, já que o pessoal está respondendo aqui, eu vou dar um tempinho para responder, então. Aqui tem um textinho, né? Então, vamos lá? Acompanhe aqui. Tá? É logo o primeiro termo. Eu completei 28 anos de jornalismo. Tá? O jornalista utiliza o pretérito perfeito sobre o seu termo de profissão. Tá? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho. Não precisa nem ler o texto, né? Só se tivessem mais questões referentes a ele. Vamos lá, pessoal. Então, o jornalista utiliza o pretérito perfeito em seu termo de profissão. Então, ele falou que, indo lá, pessoal, vamos ver? Vamos ver o que ele fala aqui? Eu completei. Então, o verbo completar. Vamos lá, aquela dica que eu passei para vocês. Presente, hoje eu completo. Pretérito perfeito, ontem eu
Completei. Perfeito, é verdadeira. Pretérito imperfeito. Antigamente eu completava. Pretérito mais do que perfeito. Eu completara. Futuro do presente, amanhã eu completarei. Futuro do pretérito, se eu pudesse, eu completaria. Gostaram dessa dica, pessoal? Essa é importante. Então, essa atividade, o verbo é pretérito perfeito, então esse item é verdadeiro. Esse item é verdadeiro. Vamos lá, questão 4. O jornalista utilizava o pretérito perfeito para falar das 3 causas que defendia. Então, vocês viram, vocês vão fazer prova de concurso, eles colocam tudo em cima do texto. E, geralmente, ele define de onde é que ele quer. Tá? Então, olha só, nesses anos tive somente 3 causas obsessivas. Tive, tá? O abrandamento da discriminação contra os negros, a atenuação da política que barra nas empresas privadas o ingresso de empregados com mais de 40 anos e a humanização dos presídios. Bom, esse verbo aqui, tá? Tive, é o verbo ter. Perfeito? É o verbo ter. Então, o jornalista utiliza o verbo pretérito perfeito para falar das 3 causas que defendia. Então, verbo ter, presente, hoje eu tenho, tá? Pretérito perfeito, ontem eu tive. Pretérito imperfeito, antigamente eu tinha. Opa, então já matou, professor. É tive, pretérito perfeito. Então, a afirmação da questão, essa questão aqui é de prova do CESP, né, que vai fazer CESP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária. Acho que até o agente penitenciário marcou a prova por esses dias aí, né? É desse estilo também. Tá? O jornalista utilizou a questão 5, a nossa última. O pretérito imperfeito para informar sua atuação como cronista esportivo. Pretérito imperfeito. O que a gente tem que falar antes do verbo do pretérito imperfeito? Antigamente. Antigamente. Então, como cronista esportivo, vocês viram que o texto, com um parágrafo apenas, ele conseguiu tirar 3 questões sobre verbos. Mesmo quando era exclusivamente cronista esportiva. Então, o verbo ser. Hoje eu sou. Ontem eu fui. Antigamente eu era. Coloque esse antigamente no pretérito imperfeito, não tem erro, pessoal. Então, esse item também é verdadeiro. Esse item também é verdadeiro. Então, aqui nós corrigimos as nossas atividades e quem não conseguiu no computador, tá? Vocês viram que foram todas verdadeiras? Vocês viram que verbo é muito importante, regência verbal, tá? A parte de verbos, e ela é bem cobrada, até no dia a dia. Então, prefiro mais fulano que Beltrano. Não, prefiro Grêmio a Inter. Tá certo? Então, um exemplo. Então, quem prefere uma coisa a outra. Tá? Quem namora alguém. João namora Maria. João não namora com Maria. Então, vocês viram que o nosso curso, a gente tenta trazer mais para o dia a dia possível, tá? As nossas situações. Pessoal, são 18 e 28. Então, nós cumprimos aqui. Fizemos, né, parte regulamentar, a gente viu. Tá? A pedido de colegas, a gente preparou, tá, uma parte de acentuação, de pontuação. Tá? Não lembro quem que pediu, mas eu acho que é uma parte importante e a gente não viu no curso de sintaxe. Tá? Então, eu achei interessante estudar com vocês. Embora não seja morfologia, a pontuação faz parte do nosso dia a dia. Pessoal, hoje nós temos que responder a nossa pesquisa. Então, nós temos 10 minutinhos de intervalo, a gente volta, responde a lista de chamada, depois a gente vai responder a pesquisa. Lembrando, só recebe o certificado quem preencheu a pesquisa. O certificado sai o quê?
pelo menos 15 dias. Tá? Vocês recebem lá, você entra lá no sistema, estará disponível o certificado. Nós temos abertos cursos, tá, para a língua portuguesa. Tá? A professora Andréia vai começar a aula na próxima semana. Deixa eu só ver o dia aqui, dia 18. Tá? Dia 18 e vai até o dia 3 de março. Na primeira semana de março, a gente começa um curso de raciocínio lógico. Tá? Esse curso é comigo. Por isso que até a careta que eu coloquei aí, né, tem letras e números, né? Eu trabalho língua portuguesa e matemática. Agora, assim, trabalho há mais tempo matemática e raciocínio lógico. Inclusive, prefiro. Tá? A diretora fez o convite, tinha muita gente pedindo, então a gente vai seguir dando português também, a gente vai alternar. Beleza, pessoal? Então, 18h30, 10 minutinhos, a gente volta e assina a lista, a gente volta e responde a pesquisa, a gente volta e terá uma aula de pontuação, algumas dicas, tá bom? Marlene, então, provavelmente deve começar dia 4 de março, para não coincidir com o curso de língua portuguesa, embora não seja o mesmo horário, tá? De língua portuguesa um pouquinho mais tarde. A gente deve começar o nosso curso de raciocínio lógico, tá? Dia 4 de março. Tá? Ele vai ter uma live a mais que esse, vai ser de 25 horas. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos tomar uma água, um cafezinho, a gente volta para assinar ali. Boa tarde, gente. Só para, aproveitando aqui o intervalo, a gente já está voltando, o professor Sandro já está voltando, reforçar o pedido dele para que a gente preencha a chamada, foi disponibilizado aqui no chat para quem tiver no computador no Note, o link está em azul, fonte azul, é só clicar e responder a chamada. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso durante todos esses dias dos cursos. Para quem está no celular, lembrando, do lado da mãozinha, 3 pontinhos na vertical, clica nele e clica no chamadas no chat. Tá ali o link também. Qualquer dificuldade, a gente está no WhatsApp e a gente vai tentar ajudar vocês. Nós estamos com um número muito baixo de pessoas que responderam a chamada até agora, tá? Ó, 31 pessoas, nós estamos com 62, o professor já vai retomar e para não atrapalhar vocês. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Pontuação. Essa pontuação é importantíssima, até vocês vão ver os primeiros exemplos que eu vou colocar aqui. Para que servem estes sinais? 2 pontos, ponto de interrogação, exclamação, traço, vírgula, ponto e reticências. Faltou parênteses aqui, tá? Há certos recursos, pessoal, da linguagem, pausa, melodia, entonação e até mesmo silêncio, que só estão presentes na oralidade. Na linguagem escrita, para substituir tais recursos, usamos os sinais de pontuação. Tá? Então, olha o exemplo que eu trago aqui. Sem pontuação nenhuma. Deixa eu até aumentar a letrinha. Preste atenção. Eu coloquei uma frase 3 vezes aqui, sem vírgula, com vírgula e a vírgula deslocada. Deixa eu diminuir um pouquinho que ficou fora. Olha só. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, a gente leu sem pausa nenhuma. Então, você não entendeu nada. Vamos lá. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Agora, vamos colocar essa vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha
a complicação que você pode cair ao escrever uma carta para namorado, ou a sua pretendente, ou quem você pretende, e colocar uma vírgula no lugar errado. Então, a primeira, sem conexão nenhuma, né? Sem vírgula, não dá para entender o que quis dizer. A segunda, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, aquilo está enaltecendo a mulher. Andaria de 4 à sua procura. Agora, preste atenção aqui. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, aí ele está enaltecendo a ele mesmo. A mulher andaria de 4 à sua procura. Olha a confusão que você pode fazer se colocar um verbo numa vírgula num canto errado. Mais um exemplo aqui. Maria toma banho quente e sua mãe diz ela jogue água fria. Sem fundamento nenhum, né? Maria toma banho quente e sua, ponto. Sua de suor, não de pronome possessivo. Traço. Esse traço é quando alguém vai falar. Mãe, diz ela. Então, entre vírgulas. Jogue água fria e ponto de exclamação. Vocês viram como tem importância uma pontuação? Eu corrigi redação de alunos, corrigi redação de Enem 6 anos seguidos, eu não corrigi esse ano porque minha filha estava fazendo, então eu não poderia corrigir. Na FAPEC também, fui convidado para corrigir redação, mas tinha a filha fazendo prova, a gente não pode corrigir. Então vamos lá. Preste bem atenção. Esse juiz é corrupto. Olha só. Estou falando de alguém. Juiz chamando a atenção do juiz. É corrupto. Então, alguém fazendo uma declaração ao juiz sobre outra pessoa. Então, a frase parecida, sem pontuação. Esse juiz é corrupto. Alguém afirmando que o juiz é corrupto. Só mostrando para vocês a importância que tem uma vírgula. A importância que tem uma vírgula na vida da gente. Olha só isso outro, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Onde você vai passar a Semana Santa? Uma pergunta. Na cidade maravilhosa. A pessoa vai a uma cidade muito boa. Onde você vai passar a Semana Santa? Não está elogiando alguém, né? Na cidade maravilhosa. Então, vocês viram que duas vírgulas mudaram todo o sentido da frase. A pessoa vai passar a semana na cidade e faz um elogio a quem lhe fez a pergunta. Daí Santa que virou a pessoa, né? Então, o que foi que eu falei? Tá? Então, vamos lembrar aqui, pessoal, os sinais de pontuação e as suas funções. Tá? E as suas funções. Porque acho que eu vou ter que diminuir. Ponto final. Tá? Ele indica o término de uma frase declarativa, um período simples ou um período composto. Hoje haverá aula de português, ponto, acabou a informação. É uma pausa grande. Faça o favor de me passar o caderno, ponto. O ponto final, então falei tudo que eu tinha que falar. Tá? O ponto também é usado em quase todas as abreviaturas, por exemplo. Fevereiro, ponto. Tá? Habitante, ponto. Então, rodovia, ponto. Então, as abreviaturas têm um ponto final. Tá? Para encerrar o texto escrito, o nome de ponto final. Ponto e vírgula. Agora que começam os detalhezinhos. Quando é que a gente usa ponto e vírgula? Tá? Assinalar uma pausa maior do que a vírgula. Pausa pequena, vírgula, uma pausa maior, ponto e vírgula. Praticamente uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Tá? Então, olha só. Ao separar as orações coordenadas que têm um certo sentido ou aquelas que já apresentam separação por vírgula. Então, criança. Foi uma garota sapeca. Então, moça era inteligente e alegre. Então, é uma pausa maior. Tá? Você para a vírgula, aquela respirada que você dá. Você dá uma respirada maior, mas ainda não é motivo para ponto, é ponto e vírgula. Tá? Para separar vários itens de uma enumeração. Então,
aqui da Constituição. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 2 pontos. Então, 2 pontos é quando eu vou citar. Tá? Se eu citar mais de uma linha, então, no final de cada uma é ponto e vírgula. Igualdade de condições para acesso e permanência à escola, ponto e vírgula. Então, eu vou seguir citando. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte de saber, ponto e vírgula. Tá? Pluralismo de ideias e de concepções e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ponto. Tá? Alguns autores falam que no item 2 ali, depois de ponto e vírgula, quando é o penúltimo, a gente coloca aí. Tá? Nesse caso aqui, não apareceu, mas geralmente a gente coloca o E. Alguns autores defendem isso, outros não. 2 pontos, anunciar uma citação. Lembrando um verso de Manuel Bandeira. 2 pontos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. O esclarecimento, Joana conseguira, enfim, realizar seu desejo maior. Deu aquela pausa, né? E você vai esclarecer alguma coisa, seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila. Para anunciar uma fala de personagem. Então, para quem dá aula para as séries iniciais, e o pai perguntou 2 pontos. Tá? Daí tem que colocar a travessão. Aonde vai, garoto? Ponto final, ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Então, sempre que for aparecer uma fala de personagem, tem 2 pontos, e na próxima linha, travessão. Lembrando que aonde dá ideia de movimento e onde ideia de lugar fixo. Tá? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Tá? Serve para indicar uma pergunta, né, pessoal? Tá? Ainda que não exija uma resposta. Você pode começar o título de uma redação com um ponto de interrogação. Então, a gente vai trabalhar com vocês na sequência, tá, do ano. Tem previsto um curso de redação, tá, que a gente vai trabalhar. Então, falando sobre título de redação. O título tem pontuação, o título de redação. Se tivermos uma oração completa, um verbo, o título tem que ter pontuação. Certo? A gente deve evitar verbo no título, porque verbo é ação, e ação tem que acontecer durante o texto, né? Mas é proibido? Não. O título pode ter pontuação. Se tiver verbo, tem que ter ponto final. Professor, você aconselha a fazer o título de uma redação com uma pergunta? Também não aconselho. Se você colocar uma pergunta no título, você tem que responder essa pergunta durante a redação. E a gente, às vezes, corre o risco de não responder. Certo? Então, é uma pergunta direta. Tá? Uma pergunta direta. Em perguntas indiretas, tá? Não é usado o ponto de interrogação. Quero saber o motivo de sua falta, ponto. É indireta. Tá? Então, o ponto de interrogação para uma pergunta direta. Ponto de exclamação, pessoal. Ponto de exclamação. Tá? Ele marca o fim de qualquer enunciado com enotação exclamativa. Vamos à luta? Ponto de exclamação. Entre na sala. Ponto de exclamação. Tá? Então, o ponto de exclamação, como a gente viu ontem, trabalhamos com vocês, ele é usado depois das interjeições. Ó, bate! Não é? Não é uma interjeição da gauchada aí, que usa para se comunicar. Esses dias perguntaram, foi ontem, eu acho que perguntaram aqui, o que significa tchê. Eu chamo todo mundo de tchê, né? Tá? Tchê e o ponto de interrogação, de exclamação, a interjeição. Reticências. Até uma pergunta que o aluno sempre faz. Professor, eu posso colocar etc. e reticência na redação? Etc. da ideia de falta de criatividade, né? Eu não colocaria. Tá? É uma suspensão da frase. Tá? Elementos da natureza emocional são empregados. Para indicar a continuação de uma oração, eu falo. O balão subindo, reticências, quer dizer que ele seguiu, né? Para indicar a suspensão e interrupção do pensamento. E eu que trabalhei tanto pensando que aí se perdeu, né?
tá? E depois de etc. também, para representar na escrita as hesitações comuns da língua falada. Não quero sair porque eu não estou com vontade, tá? Então, isso aqui a gente escreve mais em textos narrativos, tá? Reticências em textos dissertativos é muito complicado, porque o avaliador vai ter a ideia que faltou argumento, faltou criatividade para aquele candidato, para aquele aluno. Agora, o que pediram realmente, né, para que a gente visse, tá? Não lembro quem pediu para fazer uma explicação sobre vírgula, tá? Então, vírgula é uma pequena pausa, pequena vírgula, pausa maior, ponto. Geralmente empregada nos seguintes casos. Então, vamos lá. Então, o objetivo dessa observação que a gente fez sobre pontuação é isso aqui, vírgula. Nas datas, para separar nome e localidade. Cabrobó, vírgula, 28 de novembro de 2011, ponto. Esse ponto tem que ter depois da data. Em redação oficial, um curso que a gente trabalha também aqui, vocês viram que é só o nome da cidade, não vai o nome do estado ou do ente da federação. Tá? Para indicar a omissão de um termo, geralmente verbo. Todos chegaram alegres e eu, muito triste. Então, a gente chama de elipse isso aqui. Tá? Todos chegaram alegres e eu cheguei muito triste. Então, quando deu essa parada, é para não repetir o verbo, né? Chegar. A gente chama de elipse, é uma figura de linguagem. Para separar termos da mesma função sintática. Havia portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos naquela festa. Então, ele está até enumerando, né? E na mesma função sintática. O verbo haver, no sentido de existir, vocês viram que ele é invariável, ele fica na terceira pessoa do singular. Tá? Ou quando ele indica tempo decorrido também. Tá? Já que a gente está falando sobre verbos hoje, o verbo haver, no sentido de existir, ele é invariável. Professor, se eu colocasse aqui, existiam portugueses, brasileiros, espanhóis, sim. Daí, o verbo existir, ele não é invariável, ele tem que ser conjugado na terceira pessoa do plural. Perfeito? Para separar vocativos, isso aqui é bonitinho. Alunos, prestem atenção, isso aqui é um chamamento. Isso aqui é um chamamento. Isso aqui caiu na prova do passe. Tá? A FAPEC, então, essa prova do passe do vestibular, ela colocou questões mais tradicionais de gramática. Ela tirou um pouco do texto, ainda tem bastante texto, mas ela deu uma aliviada e colocou mais gramática. Então, alunos, prestem atenção. Estude muito, colega, para obter sucesso. Então façam a seguinte observação. Um vocativo você tira, vê se segue com sentido a frase. Preste atenção. Então, o aluno não faz falta. Estude muito para obter sucesso. Também não faz falta o colega. Mas o vocativo é uma evocação, um chamamento. E sempre vem com vírgula. Para separar o oposto, Cabrobó, a terra da cebola, é uma cidade hospitaleira. Se eu falar o seguinte, Cabrobó é uma cidade hospitaleira, eu não falei tudo? Falei. Então, isso aqui é um aposto explicativo, ele deve vir entre vírgulas. Então, aposto e vocativo devem ser separados por vírgula. Tá? Então, para separar as palavras, expressões explicativas, tá? Ou retificativas, tá? Eles viajaram para a América do Norte. Aliás, então você deu aquela parada para o Canadá. Então, esse aliás, tá? Vocês viram que ele deu aquela parada, né, para explicar. Então, não esqueçam dessa informação aqui, que ele é muito importante. Beleza, pessoal? Então, essas de vírgula são as mais importantes. Uma pausa pequena, coloque vírgula. Uma pausa maior, coloque ponto. Tá? Então, não adianta a gente decorar regras para o nosso dia a dia. Na dúvida de fazer um documento, consulta uma gramática. Tá? Então, tem que saber para que serve aquela vírgula, por que ela está naquele local, para saber se ela está certa ou não, ou por que você vai colocar ou não. Tá certo, pessoal? Então, enquanto o pessoal coloca aqui para vocês
a 62 responderam a chamada, então tem mais 3 computadores abertos, que somos nós aqui, então acho que todo mundo respondeu a chamada. Agora nós vamos responder, pessoal, a pesquisa. Aquela é muito importante para a gente, até para que a gente prepare os nossos cursos. A pesquisa não tem a finalidade de testar só o professor, mas para testar tudo que envolve o curso, a logística, a parte de estrutura, a infraestrutura, tá, o material didático, a maneira que foi ministrada a aula. Então, é muito importante que vocês preencham, tá, essa pesquisa para que nós possamos melhorar o serviço, que é um serviço. Tá? Esse curso não é de graça, né? Esse curso não é de graça. Vocês só não pagam a inscrição do curso, mas com seus impostos vocês pagam o curso. Tá certo, pessoal? Então, preencham a pesquisa. Coloquei para vocês aqui, tá? Os nossos contatos. Vocês podem procurar o professor, tá? Coloquei o Instagram aqui, coloquei o Facebook e o telefone para quem quiser tirar alguma dúvida sobre o concurso. Sigam as nossas redes sociais da Escola de Governo. Então, nós temos Escola de EGOV no Instagram, no Facebook. Então, tem o nosso telefone, que é esse que está no grupo. Então, vocês podem ligar aqui durante o expediente, por enquanto, até das 7h30 até as 13h30, para tirar as dúvidas. Pra vocês terem uma ideia, o telefone não parou hoje a tarde inteira. Então, nós abrimos 400 vagas para o curso de primeiros socorros. Essas vagas já acabaram. Certo? As vagas já foram preenchidas até junho. Então, a gente tem que ficar esperto. Assim que a gente divulga e depois abre inscrição. Geralmente, a diretora divulga para a gente à noite, para que a gente possa divulgar nas nossas redes, nas redes da EGOV, e no outro dia cedo, que começam as inscrições nos cursos. Perfeito? Então, relembrando, nós temos um curso de língua portuguesa com inscrições abertas. Nós teremos o de primeiros socorros, não tem mais vagas por enquanto. Comecinho de março, a gente tem a previsão de abrir um curso de raciocínio lógico, nesse final de tarde também, provavelmente esse mesmo horário. Então, fiquem atentos às nossas redes, podem seguir as redes do professor também. Enquanto vocês respondem, tá? Quando vocês respondem a nossa pesquisa, tá? A nossa pesquisa. Então, a Ana Maria está lembrando aqui que a gente oferece a tradução, tá, em língua de sinais. Então, ao fazer a inscrição, o aluno observa que precisa de algum atendimento especial. Então, nós tínhamos aqui o professor, nós tínhamos aqui 2 tutores para atender e mais a tradução de Libras para aluno que no caso, nem solicitou, mas a gente, verificando a ficha do aluno, tá, a gente ofertou esse serviço, esse atendimento, tá? E o pessoal gostou muito. Desde o primeiro dia, o pessoal tem falado bem desse atendimento. Beleza, pessoal? Então, no caso, a professora Dolores trabalhou com a gente, fazendo a tradução para a Maria, ela está lembrando aqui. Nós tivemos o Clarindo, a Vanusa como tutores e eu como professor, no caso, o instrutor, que é o nome do curso, né? Enquanto vocês preenchem, o curso não acabou não, tá? Enquanto vocês preenchem, eu vou abrindo aqui para a gente corrigir aquelas questões. Tá? Aquelas questões de verbo e de pontuação, beleza? Então, estou abrindo aqui. (42) responderam, tá? 42 responderam, a média final foi 6,4. 42 pessoas responderam as questões que a gente colocou no começo da aula. Então, vou projetar aqui, nós vamos comentar as questões uma por uma, certinho? A primeira, deixa eu projetar aqui para vocês. A primeira.
Não simpatizei com ele. Quem simpatiza, quem antipatiza, antipatiza com alguém. Perfeito? Perfeito. Tá? E lembrando que o verbo simpatizar e antipatizar, ele não é pronominal, então não pode ser não me simpatizei com ele. Então aqui está perfeito. Tá? Aqui está perfeito. Não simpatizei com ele, a regência do verbo está correta. Então, esse item é verdadeiro. Tá? Esse item é verdadeiro. Certo? Então, Dolores, estão te elogiando aqui. Tá? Vamos lá, gente. Então, vamos para a segunda aqui. A segunda, aspiro um alto cargo público. A regência está correta? O verbo aspirar está no sentido de almejar. Todo verbo que tem o sentido de almejar, ter em vista, ele é um verbo transitivo indireto. Então, aspiro a um alto cargo público. Então, faltou um A aqui depois do verbo aspirar. É um verbo transitivo indireto. Aspiro a um alto cargo público. É verbo transitivo indireto. Então, a regência está correta? Não. Esse item aqui é falso. Esses aqui são os modelos da prova do CESP, tá, pessoal? O CESP tem 3 concursos aí para ser realizados. Tá, o agente penitenciário federal acho que marcou a data da prova, a inscrição encerrada, mas PF, PRF ainda pode fazer inscrição. Esse estilo de questão aqui, certo? Esse estilo de questão aqui. Vamos lá. O filme a que assistimos foi ótimo. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto. Exige a preposição a. Então, quem assiste... Tá? E quando tem pronome relativo, a regência vem antes do pronome relativo, não pode vir o a depois do pronome relativo. Então, a que assistimos. Então, essa regência está correta. Na questão, ele afirmou a regência está incorreta. Então, esse item é falso. Isso é pegadinha do CESP. Tá? Então, o filme a que assistimos foi ótimo. Essa frase está correta. Mas a questão está afirmando que a regência está incorreta. Não, ela está correta. Então, o item é falso. Perfeito? O governo este ano não investirá na saúde, vírgula, pois pagará toda a dívida ao FMI. Tá? A regência do verbo está incorreta. Então, ó, quem investe, investe em alguma coisa, né? Só que o verbo é pagar, né? Pagar e perdoar, quando eu pago pessoa, é verbo transitivo indireto, tem que ter a preposição. Quando eu pago coisa, é verbo transitivo direto, não tem preposição. Pagará a dívida? Perfeito, está correto. A regência do verbo está incorreta? Não, ela está correta. Então, o item é falso. Tá? O item é falso. A regência está perfeita aqui. Vocês viram como tem pegadinha nas provas do CESP? Você leu naquela adrenalina, tá, de fazer prova, a prova de português é a primeira que aparece no nosso concurso. Eu, quando faço concurso, eu não começo com língua portuguesa. Eu vou lá naquela parte específica, tem aquelas questões simples, que se você leu, né? Se você não leu, a prova é toda difícil, mas se você leu a parte específica, a parte de direito, de conhecimentos pedagógicos, você tem que ler uma legislação, eu vou ler e faço aquelas. Aí você se sente mais tranquilo, mais dono da prova. Vamos lá? Prefiro doce de leite a chocolate. Tá certo? Um horário desse, a gente nem jantou, né? Prefiro doce de leite a chocolate. O verbo preferir exige a preposição a. Então, aqui não poderia ser. Prefiro mais doce do que chocolate. É o que a gente fala no dia a dia, né? Geralmente. Estaria errado. Mas prefiro doce de leite a chocolate. Perfeito. Se chocolate fosse uma palavra feminina, ainda teria uma crase aqui. A regência do verbo preferir está correta. Perfeito. Esse item é verdadeiro, pessoal. Esse item é verdadeiro. Todos conhecem a hora da prova. Portanto, não se atrasem. Então, ele passou a informação e teve uma pausa pequena, e depois vem uma conjunção. Essa vírgula aqui está correta. Então,
A pontuação está incorreta? Não. Ela está correta. Então, esse item é falso. Tá? Esse item é falso. O uso da vírgula está correto em ele poderá vir hoje. Tá? Esse caso queira, tá? É uma observação. Ela não precisaria estar aí. Então, quando não precisa, a gente coloca entre vírgula. Ele, caso queira. Deixa eu ver se eles estão me escutando. Estão me escutando, pessoal? Voltou, né? Voltou. Voltou. Beleza. Então, vamos lá. Então, ele poderá vir hoje. Esse caso queira, eu estou explicando, né? Então, é verdadeiro. Tá? Está correto o uso da vírgula nesse item aqui. O emprego da vírgula está correto em a criança impaciente espera no consultório médico. Agora, tira a vírgula. A criança impaciente espera no consultório médico. Então, aqui poderia ter... Aqui eu estou dando uma ênfase maior na impaciência da criança. Tá? Então, essa vírgula aqui está correta. Então, item verdadeiro. Pedro chegou cedo. Oi? Tá. Essa é a questão de ontem, né? Deixa eu só terminar essa aqui, que é a última, e já falo para você, Ana. Pedro chegou cedo. Eu não posso ter vírgula se estiver na ordem direta. O que é ordem direta? O que é ordem direta, pessoal? É sujeito e predicado. Se veio na ordem direta, eu não posso ter vírgula, se não uma pausa para explicar alguma coisa ou fazer um chamamento entre o sujeito e o predicado. Tá? Pedro chegou cedo, não teria vírgula. A vírgula está incorreta? Está incorreta. Então, é verdadeiro esse item. Tá? Acho que agora vem a última. As leis brasileiras, explicava o juiz, vão sendo modificadas gradualmente. Nesse trecho, o uso da vírgula está correto. As leis brasileiras vão sendo modificadas gradualmente. Você viu que não perde o sentido. Mas ele fez uma pausa para dizer quem está falando isso, explicava o juiz. Tá? Então, a vírgula está correta nesse trecho. A vírgula está correta nesse trecho. Então, deixa eu copiar, tá? Que é da aula de ontem, tá? A questão que, inclusive, foi a questão que o pessoal mais errou, né? No teste de ontem. Deixa eu apresentar para vocês e vamos fazer juntos aqui. Bom, a Ana pediu para a gente explicar isso aqui. As palavras meio. A palavra meio aqui. E a palavra meio aqui. Tá? Vamos ver a classificação delas. Então, as negociações estariam meio abertas. Vocês percebam que abertas está no plural. E meio está no singular. E ela não foi para o plural. Então, já é a primeira dica que ela é um advérbio. O advérbio é invariável. Ele não vai para o plural e ele não tem masculino e feminino. Tá? O advérbio pode variar só de grau. Tá certo? Como é que eu faço uma dica para saber se é advérbio? Eu troco meio por muito. Então, as negociações estariam muito abertas. Cabe muito? Sem ir para o plural? Cabe. Então, meio, eu já sei que é advérbio. Beleza. Só depois de meio período de trabalho. Então, agora o meio está acompanhando quem? Qual a palavra que ele acompanha? Período. Período é o quê, pessoal? Um substantivo. Quais são as classes de palavras que acompanham o substantivo?
é o artigo, o a, os, as, uma, uns, umas, tá? É o pronome, tá? O numeral e o adjetivo. São as palavras que acompanham o substantivo, tá? Então, período, quando eu falo meio período, não é metade do período? Que palavra é essa, pessoal? É um numeral. Então, as palavras meio e meio são, respectivamente, advérbio e advérbio? Não, não são. É um advérbio e um numeral. Perfeito? Então, a gente tem que ver. Então, o advérbio é uma dica que eu sempre passo. Advérbio. Você dá uma linha de advérbio ontem. Advérbio. Certo? Prestem bem atenção aqui. Eu separo aqui, ó. O advérbio, ele modifica um adjetivo, tá? Um advérbio modifica um verbo, como eu grifei aqui, e o advérbio modifica um outro advérbio, tá? Então, o advérbio não vem junto do nome. Quando vem junto do nome, quem que vem junto do substantivo? Isso aqui é até para fazer um resumo do curso que a gente deu, tá? Que são as classes gramaticais, as 10 classes gramaticais. O substantivo é importante? Sim. Quem que vem junto do substantivo? O artigo, que pode ser definido ou indefinido. O definido é o e a, indefinido um e uma. O adjetivo, o que adjetivo faz com o substantivo? Ele caracteriza o substantivo. A professora ouviu falar que qualifica. Qualifica é só quando tem qualidade boa, né? Mas existem características negativas, e são adjetivos também. O pronome, que ele acompanha ou substitui o substantivo, e o numeral. Tá? Agora, o advérbio. O advérbio, quem que ele acompanha? Ele não é acompanhado. Quem que ele acompanha? Quem que ele modifica? O advérbio modifica um adjetivo. Joana é bonita. É um adjetivo. Agora eu posso dizer, Joana é muito bonita. Então, eu estou intensificando o advérbio de intensidade. Essa beleza de Ana. Tá certo? João chegou tarde. João chegou tarde. Mas eu posso, tarde é advérbio de tempo, mas eu posso dizer que João chegou muito tarde. Então, eu estou intensificando esse atraso de João. Tá? Eu estou intensificando esse atraso de João. E João chegou tarde. O tarde está modificando o verbo, né? Então, um advérbio modificando um advérbio. Beleza, Ana? Tranquilo? Pessoal, alguém não assinou a lista de chamada? Todo mundo assinou a lista de chamada? Perfeito. Tá? A pesquisa, é importante que vocês respondam a pesquisa. Todo mundo preencheu a pesquisa? Tá? A pesquisa vai ficar aberta mais um pouquinho, pode deixar até amanhã de manhã, vocês vão preenchendo, tá? Mas é interessante que só 35 preencheram a pesquisa, tá bom? 50? Tá. Então, ainda faltam alguns alunos aqui, vocês vão preenchendo até mais tarde, tá? Mas eu preciso que vocês preencham, porque quem não preencher a pesquisa, ele não consegue emitir o certificado, não sai o certificado. Obrigado, Marlene, até a próxima. Tá? A gente fica feliz. Obrigado, obrigado. Tá? Paciência, nem tanto, tá? Tá? Mas eu gosto muito dessas aulas, foi o que eu falei no final do curso passado. Eu vinha com cursos presenciais. Em 2020, a gente não trabalhou, né, presencialmente. E quando eu comecei desses cursos para vocês aqui em outubro, parece que muita coisa mudou na vida da gente, tá? Parece que te recupera alguma coisa. Acho que a gente é feliz fazendo o que a gente gosta de fazer. Aí eu fiquei muito feliz. Tá? E agora a oportunidade de trabalhar também raciocínio lógico me deixou mais feliz ainda. Tá? Espero contar com vocês no comecinho do curso. Sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais da Escola de Governo. A Escola de Governo agradece a todos, tá, pela matrícula dos nossos cursos. Tá? A Escola de Governo está aqui para isso mesmo, é para qualificar os nossos servidores, para que os nossos servidores possam prestar um serviço de qualidade ao público. Tá? Então, fiquem com Deus, até a próxima.
Tá? Nós temos já inscrições abertas para o curso de língua portuguesa, tá? O curso de primeiro socorro já lotou, tá? Mas a gente vamos fazer muita força para abrir outros para que possamos atender. Lembrando, pessoal, o curso de primeiros socorros, ele tem a validade de 3 anos. A gente percebeu que tem muitos alunos que têm 2 anos de curso e já fizeram inscrição. Tá? Se tiver alguém nesse caso, nos procure, que sim, que acontecerão cursos mais à frente, peçam até para tirar a matrícula para que a gente possa abrir vaga para outros colegas. Certo? Acho que até falta de informação, até a gente hoje está reforçando isso, tá? Que o curso validade é de 3 anos. Então, quem fez em 2019, tá? A partir da data você tem 36 meses de validade. Perfeito? Então, fiquem bem atentos quanto a isso, tá? Redação é uma das próximas propostas, foi que eu não dei ainda. Então, a redação dissertativa. Então, 2017 tem que fazer logo, já está atrasada, inclusive. Tá certo? Então, tem que fazer a inscrição. Beleza, pessoal? Redação de quer trabalhar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Mas fique esperto, Ana, nas próximas turmas, tá? Fique esperta para fazer, tá?